Sou o professor Felipe de Geografia e a nossa aula de urbanização é sobre dois conceitos muito importantes que aparecem muito em provas e vestibular: megacidades e cidades globais. Quando eu falo em uma megacidade, eu estou falando de um critério quantitativo. Quando eu falo em cidade global, eu estou falando de um critério qualitativo. Como assim? Toda megacidade, ela tem por definição possuir uma região metropolitana com uma população maior do que 10 milhões de habitantes. Esse é o conceito de uma megacidade. É simples. Você não vai avaliar o nível de desenvolvimento econômico dessa cidade, se a qualidade de vida é alta, se a qualidade de vida é baixa, qual é a posição dela em uma rede urbana. Não. Você tem o processo de urbanização entendido como aumento da população urbana. Logo, se eu estou falando de uma megacidade, é mega porque é grande. Não é pequena nem média. São grandes cidades, são megacidades que têm uma população na sua região metropolitana maior do que 10 milhões de habitantes. Qual a megacidade que a gente vai ter no Brasil? São Paulo. Poderia falar da cidade do México, poderia falar de Cairo, poderia falar de Tóquio, de Nova York. Só que o fenômeno de megacidades, da mesma forma que a macrocefalia urbana, ele é característico de áreas periféricas. Por quê? Porque em áreas periféricas você tem uma desigualdade social maior. Se a desigualdade social é maior, a concentração de renda em determinados pontos do espaço também é maior. Logo, a migração para esses pontos onde eu tenho oferta de emprego e de serviços também vai ser mais elevada. Isso gera um padrão de urbanização maior. Caso de São Paulo, que é a única megacidade brasileira e tem mais de 14 milhões de habitantes. Por que a região metropolitana de São Paulo tem cerca de 14 milhões de habitantes? Porque ela tem uma capacidade de atração populacional muito elevada. Então, todos esses sujeitos, todos esses migrantes, buscam São Paulo como referência, porque São Paulo, em um país desigual como o Brasil, expressa territorialmente essa desigualdade socioeconômica. Ah, é só na periferia que tem megacidade? Não, é mais comum. Eu dei o exemplo de Tóquio e de Nova York. São cidades nos Estados Unidos e no Japão, de países centrais, que se desenvolveram, se urbanizaram muito. Aí cada cidade vai ter o seu perfil, o seu processo específico. Mas o fato é que, falou em megacidade, é um fenômeno mais comum em periferia, tendo a única megacidade no Brasil sendo São Paulo, e que se configura como cidades com mais de 10 milhões de habitantes na sua região metropolitana. São Paulo não é uma megacidade porque tem mais de 10 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. É porque tem cerca de 14 milhões de habitantes na região metropolitana de São Paulo. Esse é o critério da megacidade, quantitativo, quantidade de população. Quando eu falo em cidade global, eu já estou analisando aspectos qualitativos, como centralidade política, centralidade financeira, centralidade econômica, centralidade cultural, centralidade comercial em escala mundial. Daí a ideia de uma cidade global. Então a cidade global ela vai centralizar, ela vai se apresentar como um ponto importante dessa rede mundial de fluxos que consegue polarizar economicamente, financeiramente, politicamente, culturalmente as relações do processo de globalização. São Paulo também é uma cidade global. Para muitos autores é a única cidade global do Brasil. Poderia falar em Nova York, poderia falar em Londres, poderia falar em Pequim, Frankfurt, Tóquio. Todas essas cidades têm essa polarização em diversos aspectos que eu já citei a nível mundial. Então, quando eu falo numa cidade global, eu estou falando de um critério qualitativo. Toda cidade global tem bolsa de valores, tem agências de publicidade, bancos, sedes de empresas, eventos importantes. Quando a gente pensa no maior evento de moda do Brasil, a gente está falando de quê? São Paulo. São Paulo Fashion Week. Quando eu penso numa determinada banda que você queria muito ver, você olha a agenda de shows dela, ela não vai passar pelo Rio de Janeiro, mas vai passar por São Paulo. Por quê? São Paulo tem esse caráter cosmopolita. São Paulo tem um bairro da Liberdade, um bairro só de japoneses dentro da cidade de São Paulo.
Então, a maioria dos fluxos internacionais, quando eles chegam ao Brasil, eles vão convergir para a cidade de São Paulo. São Paulo se configura qualitativamente como uma cidade global e quantitativamente como uma mega cidade. A gente fica por aqui, até a próxima.